trazer justamente o exemplo dos Estados Unidos, Suma, nessa questão dos índios, né? Foi mais ou menos o que os Estados Unidos fizeram com os indígenas lá, né? Acabaram com o problema, né? Fizeram um grande genocídio dos indígenas e acabaram com esse problema. Eles não têm esse problema que nós aqui... Problema, né, pessoal? Quando eu falar problema, botem bem entre aspas, tá? Eles não têm esse problema que a gente tem ainda aqui no Brasil, que é a demarcação das terras indígenas, né? Lá nos Estados Unidos não tem mais isso aí, né? E, aliás, vamos puxar um assunto que eu acho que temos que falar sobre isso, já que falamos da demarcação de terras indígenas, da previdência social e de vários temas importantes para nós aí no Brasil, para o povo brasileiro. A candidatura Aldo Rebelo, em suma, temos que falar sobre isso, que é povos indígenas, qual é a tese do Aldo Rebelo para povos indígenas, né? Vamos transformar eles em homens brancos. Resumidamente, essa é a tese dele, né? Ele quer explorar as terras indígenas, ele não quer mais que tenha demarcação. Vamos acabar com esse problema, vamos, de alguma maneira, apagar os índios de toda vez. Já que não dá para matar, que seria muito radical, e se a gente apagasse eles? Né? Exato. Porque, sabe, esses indígenas estão nos atrasando, estão atrasando o desenvolvimento do Brasil. Tem tanto ouro, tem tanto minério lá naquelas terras deles, e nós vamos demarcar aquilo ali e deixar preservado lá, sabe? E é isso, mano, tem um conteúdo aqui nessa questão, que é assim, muitos grandes especialistas, não é o Portinho que está falando isso aqui, grandes especialistas já falaram isso aqui, Osson, que a preservação desses minérios, dessa riqueza toda que está enterrada nessas áreas demarcadas indígenas, são, quem sabe, um grande futuro para o nosso país. Porque essa sanha para explorar tudo isso de uma hora para outra, assim, numa vez só, sabe? Essa sanha do capitalismo, né, Osson? Não estou dizendo aqui que a gente não tenha que explorar riquezas, por exemplo, ali na margem equatorial, eu acho que a gente tem que explorar, bem explorado, com todos os requisitos do IBAMA, né? Inclusive, eu vi um camarada que falou uma coisa que eu peguei para mim nessa questão da margem equatorial, é isso? Um biólogo, que é um cara que conhece muito, que a melhor coisa que tem são as exigências do IBAMA, porque essas exigências do IBAMA, Suma, elas vão afastar todas as petrolíferas multinacionais internacionais. A BNP, a British Petróleo, a Exxon, ninguém vai querer explorar esse nosso petróleo com as exigências do IBAMA. Só quem vai explorar vai ser a Petrobras, que é a única que tem condições de atender. É a única que tem know-how para cumprir as exigências do IBAMA. Isso é um motivo de orgulho para nós no Brasil, que a nossa petrolífera é a única que consegue explorar petróleo sustentável. As outras são predadoras do meio ambiente, todas. Esse cara me falou isso um dia, isso aqui é um negócio fundamental nesse debate, né? E como isso vai ser bom para o Brasil, né? Que a gente tenha só a Petrobras, talvez, explorando, seria um sonho que só a Petrobras explorasse, porque isso é uma coisa importante que não vem no debate, às vezes, né? O Aldo Rebelo, já que nós estamos falando dele, não traz isso aqui para o debate. Nós vamos liberar a exploração da margem equatorial para quem explorar? Para ir para onde a grana do nosso petróleo? Né? Eu defendo que o nosso petróleo seja explorado, sim, mas que a grana dele que ele seja explorado pela Petrobras e que a grana dele fique 100% aqui no Brasil. Né? Será que o Aldo Rebelo, nacionalistão, defende isso também, né? Vou te contar uma do Aldo Rebelo. Esse nacionalismo Aldo Rebelo, que fique longe de mim e do Brasil, né, Aldo Rebelo que faz revirar no túmulo os grandes nacionalistas que esse país já teve de fato, né? Vou te contar uma do Aldo Rebelo aqui. Getúlio, por exemplo, que ele está botando em todos os santinhos dele como se ele fosse o sucessor do Getúlio, que ele não tem nada de sucessor do Getúlio. Mas olha, nem o branco do olho. Não tem nem o branco do olho. E vamos lá, o Aldo Rebelo ocupa hoje a cota Emael, Padre Kelmon, Cabo Daciolo das eleições. É o personagem cômico, é o alívio cômico. Esse é o lugar dele, né?
Mas vamos lá. Eu diria que tu tá ofendendo o Cabo Daciolo, tá? Não ofende o Cabo Daciolo. Que é muito mais nacionalista que o senhor Aldo Rebelo. Eu tenho certeza. O Portinho, Copa de 2014, Aldo Rebelo, ministro do Esporte. E eu entrevisto ele na Rádio Grenal, véspera do período que a FIFA tinha definido como limite para entregar os estádios. E eu indaguei aquilo que depois virou um grande tendão de Aquiles da Copa do Mundo no Brasil, que foi a criação de um número elevado de estádios, né? Se fez mais estádios do que o regulamento da Copa exigia. E aí, muitos desses estádios eram ameaças de elefantes brancos, como acabou sendo, né? Arena das Dunas, a próprio estádio em Brasília, que agora o Mané Garrincha tem que se tornar sede de jogos de equipes de outros estados para ter funcionalidade, e aí a da Amazônia, né? Arena Pantanal. Aí eu disse, ministro, e vamos lá, gente, não estou falando sobre regionalização, sobre qualquer problema dessas regiões, Brasília, ou Pantanal, ou qualquer coisa. Eu estou falando sobre não ter times que ocupem. Para abrir um estádio, como a Arena Pantanal, só a abertura do estádio, só de equipe, para abrir as portas do estádio, o custo é de 40 a 60 mil reais. Por abertura. Entre equipe que limpa, equipe, luz, isso e aquilo, pipipi, popopó. Aí eu disse, ministro, aí o elefante branco da Amazônia e tal, como é que vai ser? Como é que vai ser o aproveitamento disso depois? Ele, Tiago, você conhece o Wembley? Já esteve em Wembley? Aí eu disse, o senhor está me dizendo que a Arena Pantanal será o Wembley? A nossa Wembley brasileira! Eu disse, olha, ministro, com todo respeito, quando a Beyoncé fizer um show lá, quando o Elton John casar nesse estádio, quando algo assim acontecer, pelo menos uma vez por mês, aí nós teremos uma Wembley. Porque nem no Maracanãzinho isso ocorre, nem no Gigantinho isso ocorre, que está nos grandes estádios. Eu estava certo, né? Acabou sendo um tiro no pé, que depois também serviu muito para a extrema-direita drenar argumentos de desvio de verba a partir da construção desses estádios. O ministro do esporte era esse gênio, Aldo Rebelo. Aliás, foi ministro em 4 pastas do governo Lula e Dilma, né? Foi ministro em 4 pastas. Foi da defesa, do esporte, da ciência e tecnologia, né? É. No tempo em que ele se disfarçava de comunista, né? No tempo em que ele se disfarçava de comunista. Mas esse é um pensamento, Nelson, o Wembley, né? Porque o Wembley tem um jogo no ano, que é a final da FA Cup, lá na Inglaterra, né? Mas na realidade tem mais jogos até. E o Wembley é em Londres, né, Suma? Onde tem, sei lá quantos clubes tem em Londres. Só de clubes grandes tem mais de 10 ali, né? Que podem uma hora ou outra jogar ali. Não tem a comparação, é totalmente estapafúrdia, né? Totalmente estapafúrdia. Mas, enfim, né? Isso faz parte desses caras que acham que o nacionalismo é essa coisa de... Como é que eu tenho um adjetivo para definir isso? Que é tu criar monumentos, que nem a Ponte Rio-Niterói, né? A maior ponte do mundo, não sei o quê. Roubaram dinheiro ali naquilo ali também, os militares, que não foi pouca coisa, né? Mas, enfim, o Aldo Rebelo, ele tomou uma saranda do Breno Altman. O Breno Altman é um cara fantástico, né? O Suman. Cada dia eu admiro mais o Breno Altman. Por quê? Eu sou suspeito, sou muito fã. Como o próprio Breno Altman falou, porque ele começou a receber muito pau, porque ele ia entrevistar o Aldo Rebelo. Aí ele fez um vídeo explicando por que ele ia entrevistar, porque ele é um jornalista, e o negócio é jornalístico. Ele preza no canal dele a divergência de... Não necessariamente quem ele leva no canal dele é gente que ele concorda, né? E ele quer ouvir os outros pensamentos, e ele faria uma entrevista. Ele deixou bem claro, não vai ser um debate com o Aldo Rebelo, eu vou fazer uma entrevista com o Aldo Rebelo. E ele conseguiu, numa entrevista, destruir foi mais do que um debate aquilo ali, porque ele fez as perguntas que fizeram com que o Aldo Rebelo mostrasse quem efetivamente ele é. Deixou bem claro quem é o Aldo Rebelo, sabe? É um cara que quer ficar... Teve uma pergunta que foi muito boa, que o Breno faz. Logo no começo ele falou, mas o senhor tá lá, Fernando Henrique, esquecendo o que o senhor fez no passado. Aí ele diz, não me arrependo de nada e continuo pensando
da mesma forma. Só que aí, durante a entrevista, o Breno foi mostrando que ele não pensa da mesma forma, que ele não é mais. Não pensa sabe? mesmo. Que ele abandonou completamente. E que mesmo dentro... O melhor que o Breno fez foi o seguinte, Osso, foi provar que mesmo dentro do espectro que ele quer representar, ele é uma farsa. Mesmo dentro desse espectro. Porque se ele fosse um nacionalista efetivamente, ele não ia ser um puxa-saco do latifúndio brasileiro. E ele ia querer um Brasil industrializado, ele não ia querer um Brasil fazendão, que é o que ele defende na prática. Então foi muito interessante assistir essa entrevista e ver essa figura aí. E eu acho que é uma figura interessante, Suman, da gente trazer para o debate, que o pessoal já pode estar falando, vocês estão dando muito holofote para o Aldo Rebelo. Mas não é que através do Aldo Rebelo a gente puxa um debate que é fundamental no Brasil, que é o debate desse falso nacionalismo, né? E o debate do que a gente precisa no Brasil, que é o Brasil industrializado. Não esse Brasil que esses caras querem aí, que é o latifúndio cada dia mais forte, o Brasil cada dia mais um fazendão entregue para esses caras e entregue para os interesses nacionais. Porque esses caras que se dizem nacionalistas no Brasil, eles estão se lixando para o fato da Petrobras ser estatal ou não. Eles querem que o petróleo seja explorado. Mas para quem que o petróleo vai ser explorado? Não adianta a gente explorar petróleo e mandar o nosso petróleo embora do Brasil. As riquezas do nosso petróleo irem para a Europa e irem para os Estados Unidos. Que esse é o grande debate que está se travando hoje ali na Venezuela. O que está acontecendo na Venezuela? O chavismo, a Revolução Bolivariana, querendo que o petróleo continue para os venezuelanos, para a educação, para a saúde, para os interesses venezuelanos, e o Trump, com a sua armada imperial, querendo roubar o petróleo venezuelano para os Estados Unidos, para as petrolíferas estadunidenses. Esse é o grande debate que está travado ali, né, Su? E voltando ao Breno, eu acho que o Breno hoje cumpre um papel pedagógico para a imprensa. Eu tenho oportunidade de falar isso com ele, tive a oportunidade na quarta-feira que passou, lá no TCM, ele é meu colunista lá, porque, Portinho, o jornalismo não pode só falar entre pares. Não pode, não é da nossa natureza, não é da natureza. As pessoas têm que aprender a voltar a diferenciar algumas coisas. A primeira é que nem todo mundo que eu dialogo eu estou assentindo, porque parece que se nós formos entrevistar aqui, eu e você agora, alguém da extrema-direita, então, tá dando palco, tá passando pano. Não, só um pouquinho. Eu preciso também da construção daquilo que nos constrói como campo, que é a dialética. E a dialética entre pares, ela é pão com pão, sabe? É tese mais tese, não é tese mais antitese. Eu preciso da antitese. Só que, tá, Portinho, mas daí você vai dar palco para aquele cara. Aí eu fico meio maluco, às vezes, do tipo assim, ó, você acha realmente que aquele cara falando sozinho para uma câmera de celular no seu Facebook, no seu Instagram, nas suas redes, é menos nocivo do que alguém ali fazendo ele ter que se contorcer nos argumentos? O que o Breno fez com o Bilinski, por exemplo, foi uma granada sem pino no colo do cara. Foi uma coisa que o Bilinski nunca mais se recuperou. O Bilinski não se recuperou, ele não teve mais aquele papagaiar dele, nem nas redes dele. Esse é o bom jornalismo. O bom jornalismo é aquilo que tira a máscara do cara. Agora, a gente está num lugar, num momento, Portinho, que tudo que não é espelho é feio. É claro que é feio, mas aí o Breno falou e eu concordei totalmente. Eu, como jornalista, Portinho, se você me dissesse agora, você tem o poder de voltar no tempo e fazer uma entrevista com um sujeito histórico. Eu queria fazer com o Hitler. Se você me dissesse agora, o Bolsonaro vai te receber na Papudinha e vai te dar uma entrevista exclusiva. Eu vou agora para lá, Portinho. Claro. Claro. Sabe, eu trouxe aqui no Giro de Notícias, eu não vou lembrar o nome dela. Eu vou fazer força, mas não vou lembrar. Mas a autora do livro, que Sim. pela última vez entrevistou o Carlos Alberto Mendes. Né? Foi uma baita entrevista. Que é o jornalismo que a gente precisa. Porque senão, fica lá a versão deles para eles, nós para nós, e a massa cinzenta que está entre eles e nós
tendo que escolher aquilo que parece mais agradável. E sempre vai parecer mais agradável quem mente mais e melhor. E isso é o que a extrema-direita sabe fazer de mais eficaz. Aí vem o Breno e bota o Aldo Rebelo numa fritadeira. E o cara vira e desvira, e desvira. E daí sai daquilo ali magro. Ele sai emagrecido em termos de argumento, de representação, de potência. Sabe, você olha assim, ó, se o Breno fez isso com o Aldo, o que o Lula não vai fazer no debate? Entendeu? Não vai sobrar nada desse cara. Exatamente. Então, eu concordo com você. Acho que o Breno cumpre um papel fundamental, né? E a minha linha jornalística é a mesma que o Breno defende, viu?